Ele voltou! Eu voltei! E temos muitas notícias sobre a Free Agents. Tem gente ganhando muito e gente ganhando pouco. Eu sou o Thiago Zuma. E eu sou o Neymar Salzamai. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Olá! Audiência mais bonita da NFL. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas ao programa número 30 do Zona Neutra, o seu programa semanal de futebol americano. E por que eu estou tão feliz hoje? Por que eu estou tão feliz? Porque ele voltou! Hoje eu vou receber um bom dia, boa tarde, boa noite só pra mim também, né? Ah, seja bem-vindo, Neymar. Seja bem-vindo. Obrigado a todos aí por me aguardarem. Nossos milhares e milhões de fãs e telespectadores. Tamo de volta. Bora. Cara, fã, acho que não tem nenhum. Nem nossa mãe é fã nossa também. Tem o pessoal que acompanha. Galera, eu não tenho mais paciência para aguentar essa carência deles. Então eu queria que vocês me ajudassem dividindo esse fardo. Entrem no link que está aqui embaixo na descrição do vídeo, que é o nosso grupo do WhatsApp do Zona Neutra. Ali a gente vai ter produtos exclusivos, vamos ter vídeos de bastidores e algumas publis que a gente vai fazer de, por exemplo, minoxidil, né, e outras linhas terapêuticas aí também, psiquiátricas para o Neymar. Valeu? Link na descrição. Mas, Neymar, eu queria dizer o seguinte, embora eu tenha todos os meus percalços e todos os meus contratempos contra você e contra, né, algumas de suas atitudes, mas foi muito triste estar aqui essas 3 semanas sozinho. Não que o Lucas não seja um excelente companheiro, mas, cara... É a distância, né? A distância não é tão legal quanto estar aqui na frente. Muito obrigado. Então, seja... E verdadeira também a réplica disso, porque estar longe, vendo o programa acontecer, também é triste ficar lá de longe e vendo vocês falando patifarias nesse programa. Hoje, Neymar, você vai ter a chance de se, não vou dizer vingar, porque não é vingar, mas fazer uma réplica sobre algumas coisas que foram faladas aqui num período em que você estava aí gozando de férias e você deveria... Tu riu por quê, João? Ok, é a palavra correta, né? Exato. Exatamente. Gozando de férias e aproveitando esse período com a sua excelentíssima esposa. Um beijo pra Thalita, que passou esse período aí com o Neymar. Tá de parabéns, né? Porra, tá de parabéns demais a Thalita. E aí, nesse sentido, gente, vamos começar falando do que, Neymar? A gente vai começar com a nossa parte principal do programa. Calma, João. Onde a gente vai trazer algumas novidades recentes do mercado, mas não são ainda movimentações de free agents, são as movimentações anteriores, ou seja, são coisas concretas que já aconteceram. Foram N tags dadas, dispensas, renovações, e eu não vou entrar aqui nos detalhes, tipo, o segundo cornerback do Los Angeles Rams que renovou. Não, a gente vai trazer as que impactaram mais o mercado, para você, Neymar, poder dar o palpite seu em relação a como isso vai impactar na season em 2024. E depois do intervalo, a gente vai abrir o Twitter do Adam Schefter, que é o influencer, talvez, né? O cara que tem Fofoqueiro. O melhor fofoqueiro da NFL. Se o Adam Schefter... O oficial. Se ele falou, é verdade, cara. Essa é a questão, né? Exato. Então, assim, a gente vai dar uma olhada no Twitter para ver o que está acontecendo hoje, porque hoje abriu o período de free agency. Ao meio-dia. Enquanto muitos respeitaram, o Kirk Cousins, por exemplo, que é um cara todo corretinho, ele esperou dar o meio-dia lá para começar a conversar com a Atlanta Falcons. Alguns outros já estão falando, ei, contratamos, toma aqui, assim o contrato e vamos pra festa, é nóis. E alguns não estão bem assim. Cara, o Dolphins perdeu o ano passado uma primeira escolha, né, de draft, porque eles entraram em contato antes do período legal com o Tom Brady, na época que ele foi pro Buccaneers. Mas com o Tom Brady ainda em contrato, é toda uma outra situação, Isso. Né? Não com o free agent e tal. Exatamente. O maior agravante que teve naquele caso do Dolphins foi esse reach, foi esse contato com alguém sobre contrato que é completamente proibido. Não foi só um erro de tempo. Tá, ok. E nesse sentido, gente, por que a gente está falando isso? Porque hoje começa o período em que as pessoas, né, que os times podem conversar com os agentes dos jogadores.
Os jogadores que representam a si mesmos não podem começar a conversar hoje. Só que de hoje até quarta-feira, dia 13 de março, nenhum negócio pode ser fechado efetivamente. Eles podem ser acordados verbalmente. Então já tem muita coisa acontecendo aqui. Nós estamos gravando no final da segunda-feira, então no período aqui, mais ou menos aí umas 6 horas da tarde, então já aconteceu bastante coisa até esse horário. Por favor, João, agora sim, quem é? Russell Wilson. Ficou muito escuro quem é hoje. Vou ter que traduzir para quem está escutando a gente no Spotify e vou traduzir também para quem está vendo a gente no YouTube, que talvez não consiga reconhecer, mas é uma foto de uma ceifadora, de um ceifador. The Ripper. Não necessariamente a morte, não estou querendo dizer que é a morte. The Ripper. Mas em algum lugar, em alguma franquia, recentemente, cara, aconteceu, a ceifadora passou e limpou muita coisa. Russell Wilson. Não foi o Russell Wilson, Não é possível. porque o Broncos, basicamente, dispensou o Russell Wilson e trocou o Jerry Jeudy. Não teve muito mais coisa, mas teve uma franquia que fez uma limpa que chamou a atenção. Antes de continuar com isso, tu falar que o Russell Wilson ter sido dispensado pelo Broncos, isso é uma coisa? Isso não é uma coisa. Em tetos de cap, de dead money, que o time vai ter que enfrentar um dinheiro que ele é obrigado a pagar para alguém que não está mais no seu time, o Russell Wilson de 2024, se eu não me engano, é o 4º colocado na história. E o de 2025, o 1º. Ou seja, a soma do mesmo cara no mesmo contrato, ele pega 1º e 4º lugar, man. 84 milhões de dólares em 2 anos. Jogado fora. Eu não entendi ainda por que o Denver optou por essa forma. Eu entendi que o Denver não quis mandar o Russell Wilson embora. Ele não queria mais jogar com o Russell Wilson. Isso eu entendi. Mas eles poderiam, por exemplo, ter feito um trade com alguém onde eles davam algum pique junto para alguém comer esse cap. Isso é normal já hoje em dia. Isso foi feito com o caso... Brock Osweiler. E Brock Osweiler com o Tannehill. O Tannehill, quando saiu do Dolphins, o time do Titans assumiu o salário, mas recebeu uma pique. Isso, alguma coisa do gênero. Mas enfim, optaram pelo que optaram. Então, The Ripper, quem que é o The Ripper? Agora, antes da gente ir direto por quem é, vamos falar mais um pouquinho do Russell Wilson e vamos matar esse assunto. Porque senão a gente vai voltar no Russell Wilson lá na frente. Porque há um rumor que começou ontem e hoje está se confirmando, exatamente, já saiu inclusive pelo Adam Schefter, que o Russell Wilson vai assinar com o Pittsburgh Steelers por meros 1,5 milhão de... 1,2 milhão de dólares vai impactar no cap. Por quê? Porque o Broncos vai pagar o restante. 39 no Broncos, 1,2 para os Steelers. Exatamente. E aí, o que tu acha desse Russell Wilson meio defasado, que é o cara que a gente já falou várias vezes que não tem mais a mesma movimentação, e quando ele não vai mais pro combate, ele não é mais o mesmo Russell Wilson, lá no time do Steelers? Vou levantar por alguns pontos. Se tinha um time para ele ir, era para os Steelers. Não existe nenhum dos outros 31 times da NFL que poderiam tirar o que o pessoal mais tem medo do Russell Wilson. O que o pessoal mais tem medo do Russell Wilson? Esse dodói dele. Ele ter que ser protegido para a forma dele de jogar. Isso é mencionado por várias fontes em Seattle e por várias fontes no Denver. O pessoal de Denver, inclusive, menciona que quando ele chegou com um know-how de superstar tão grande que ele tinha o pessoal de treino dele, a sala de treino dele, o escritório dele, a família dele era a única que podia ir no vestiário, a família dele era a única que podia ir em campo, ele tinha muito privilégio sobre os outros. E isso começou a dividir o vestiário. Logo nos primeiros jogos de 2022, foi o primeiro ano dele em Denver, já deu para ver um monte de jogador brigando com ele na sideline nos primeiros jogos, porque achava que ele não estava se dedicando o suficiente. Além disso, nos primeiros anos dele em Seattle, lembra que ele foi campeão por Seattle, chegou no Super Bowl por Seattle, Richard Sherman, o coração da Legion of Boom, dentre outros jogadores, brigavam muito com isso. E o Richard Sherman veio a público falar que o Pete Carroll passava muito a mão na cabeça do Russell Wilson. Inclusive, agora vai ser um pouco fofoca, porque eu não lembro as palavras exatas, mas o Richard Sherman comentou um episódio fatídico que aconteceu, que num treino, o quarterback sempre joga de camisa vermelha para ele não ser tocado, para não existir a chance de machucar. Mas o Richard Sherman chegou um pouco mais firme nele, mas não algo de falta, tanto que os companheiros defendem o Richard Sherman nisso. E o Pete Carroll ficou doido da vida, que não podia, que não sei o que e tal, etc. O Richard Sherman sentiu que era uma proteção exacerbada, que não... Naquele menino, não num quarterback, naquele menino não podia tocar diferente. E isso começou a preocupar ele, tanto que ele sempre falou mal nesse sentido. O Richard Sherman sempre falou mal do Russell Wilson nesse sentido. E o Bob Wagner, a hora que foi sair de Seattle também, da forma que foi demitido, falou, o Richard Sherman estava correto com relação a algumas coisas em Seattle. Dito isso tudo, o Steelers, eu acho que dentre todos os times da NFL, é o time que melhor lida com divas.
Ok. Eles já tiveram o Antônio Brown, atualmente ele tem um Pickens, e dentre várias outras situações que eles tiveram, Le'Veon Bell, dentre vários outros monstros e nomes fortes que eles tiveram, eles conseguem lidar com isso. Então, assim, acho que eles com o Russell Wilson, eles têm uma chance de cortar isso do Russell Wilson, porque o Russell Wilson vai ter que vir com o rabo no meio das pernas. É um contrato de 1,2 milhões uma. Teoricamente está sendo falado que ele vem para disputar o backfield. Ele vem para disputar com o Pickett e com, enfim, os quarterbacks que tiverem lá, se o Trubisky que tiver lá, acho que não tá mais já. Não, o Trubisky parece que vai assinar com o Buffalo Bills. Tá de parabéns, Buffalo. Enfim, então assim, ele vai ter que jogar futebol americano. Eu não vou entrar em outros detalhes do Russell Wilson, porque o nosso programa hoje tende a ser menor um pouco, mas existiu uma entrevista do Travis Kelce, né? Todo mundo adora o Travis Kelce, onde ele no final de um jogo com o Russell Wilson cumprimentou e tal, de novo fofoca porque eu não lembro das palavras exatas, mas foi nesse sentido. Inclusive foi no New Heights, ele falando com o irmão dele sobre o Russell Wilson, em que em algum momento o Russell Wilson comentou com ele, vou tentar fugir do lado religioso, porque o Russell Wilson é muito religioso, eu também sou um cara de bastante fé, não vou entrar no mérito. E o Russell Wilson perguntou pro Travis Kelce alguma coisa sobre, irmão, como é que tá... Algum programa de TV. Tu assiste tal programa, tu viu tal coisa em tal programa. E o Travis Kelce, claro, a gente assiste e tal. E o Russell Wilson já meteu, então vou começar a rezar por ti, pela tua esposa, porque não se vê esse tipo de programa. Tipo, poxa. E não tem problema, cada jogador no seu jeito. Só que tu fica com um certo pé atrás de um jogador assim. Certo pé atrás porque é muito diferente, vou chamar dessa forma. Não tô falando em campo. Dito isso tudo, que eu acho que o Steelers consegue lidar com ele, vamos dizer que 50%. Tira um pouco da diva do Russell Wilson e extrai um pouco do que ele tem. Zuma, nos últimos 2 anos, o Steelers lançou para 25 touchdowns passados. O Russell Wilson, no último ano sozinho, lançou para 26. Então é um upgrade claro, nato. Próximo passo. O Russell Wilson, quando foi campeão em Seattle, quando ele era o brabão mesmo, ele nunca foi o MVP do time. Ele é tipo o Purdy no 49ers hoje. Ele é um cara que entregava como quarterback e às vezes ia lá e resolvia. Era a Legion of Boom que entregava lá. Era o Marshall Lynch que entregava lá. Era a linha ofensiva que entregava lá. E o Russell Wilson não estragava o jogo. Eu acho que isso ele tem plenas condições de fazer pelo Steelers. O Steelers tem um backfield extremamente forte, uma defesa extremamente forte. E o Russell Wilson, se ele jogar o que espera-se que ele jogue, o Steelers vem muito forte esse ano, ainda mais com um quarterback custando 1,2 milhão. E outro caso interessante, né? E a gente precisa falar um pouquinho do Mike Tomlin, que é o técnico do Steelers. Ele é o cara para botar o Russell Wilson no lugar dele. Exato. Né? O Sean Payton botou o Russell Wilson no lugar dele lá em Broncos, que é fora de Broncos. Então, o que acontece, cara? É nítido que o Russell Wilson perdeu o vestiário, perdeu a mão com os próprios parceiros de time. Exato. Cara, não faz sentido ficar esse cara ali. Então, indo pro Steelers, né? Eu acho que o Mike Tomlin tem essa possibilidade e vamos lá, né? O Steelers não é um time que precisa de um quarterback móvel, né? Cara, Big Ben tava aí quanto tempo dando trabalho pros outros times. Então, o Russell Wilson fazendo o que ele faz de melhor, passo em profundidade, eficiência, qualidade de colocar a bola lá na mão do receiver dele e fazer umas escapadas de vez em quando, talvez possa resolver o Steelers. Foi uma ótima contratação, resumindo. Isso. E aí, vamos agora, então, enfim, terminar o quem é. Quem é essa franquia que passou o rodo num dia, limpou um cap, começou com um cap de menos 45 milhões e no final do dia tinha só 15 milhões ali para colocar para um ladinho e colocar para o outro? Bom, equipes nessa situação, uma delas pode ser o Saints, Não foi o Saints, a outra pode ser o Chargers. também não foi o Chargers. As duas primeiras que me vêm na cabeça, Zuma. Que equipe que deu uma limpada no cap dessa forma fenomenal? Buffalo Bills. Buffalo Bills foi... Até, se tu me permite, antes de tu continuar, agora me lembrei, pessoal, lembrando que eu tava de férias, então muita coisa da NFL eu acompanhei, só que não acompanhei e raciocinei, né? Só toquei pra frente. E eu tinha falado no último programa que eu participei, inclusive, que perguntaram como é que seria Buffalo agora, com tanto jogador indo embora? E uma das coisas que eles tiveram que fazer foi cortar os 3 principais jogadores da defesa. Calma, passa pra gente o próximo slide, por favor, João. Estamos aqui com os moves do Bills. E agora sim, Neymar, pode falar. O que o Bills fez num dia? Cortou Tre'Davious White, cortou Jordan Poyer, lembrando que Tre'Davious White ou era para ser um dos melhores cornerbacks da NFL. Jordan Poyer ou é para ser um dos melhores safeties da NFL. Cortou Mitch Morse, que eu acho que esse ele não devia ter cortado. Exatamente. E os 3 primeiros aqui, Tre'Davious White, Jordan Poyer e Mitch Morse, que é o center do Bills, são 3 jogadores que eram líderes de vestiário. Exato. São 3 jogadores de alto impacto.
Aí cortaram também... Os 2 primeiros moves, só antes de a gente chegar embaixo, os 2 primeiros moves eu acho que eles eram obrigatórios. Não tinha o que fazer. Agora, o Mitch Morse, eu acho que eles precisavam ter dado um contrato para ele. Enfim, tomaram a decisão deles. E sim, cortaram Hardy, Hines e Neal também. Isso, que são jogadores aí que não são tão Menos expressivos, impacto. né? Um running back, um wide receiver e um jogador de special teams. Mas foram todos cortados no mesmo dia, limpando o cap. Além disso, eles reestruturaram ontem o contrato do Knox, o tight end. Ou seja, o Knox vai ganhar agora 14,4 milhões em 2 anos, que é um bom salário para um tight end. E ele é um tight end novo na liga, né? Eles renovaram o contrato do Von Miller, que é uma bomba pro time do... Mas tu lembra que a gente tinha Bills? comentado que o Von Miller era a maior incógnita do que o Bills ia fazer. Porque é muitos anos, muito dinheiro e ele não produziu nada. Ele ganha $500 mil por snap. É o que ele ganha até agora. Isso. O Von Miller, ele iria ganhar esse ano, se eu não me engano, 16, quase 17 milhões garantido. O que eles fizeram? Eles pegaram 8 milhões desse salário e jogaram para o ano que vem. Então vão pagar só 8 milhões para o Von Miller. Só que o Von Miller tem vários números ali de gratificações que se ele alcançar todos os números, ele vai custar 20 milhões esse ano. Mas não tem problema, que aí são as gratificações que não contam no cap daí inicial. também faz sentido, porque o problema do Von Miller não é que ele custou muito, o salário é muito alto. É que ele custou muito, o salário é muito alto para um cara que produziu menos que se tu tivesse em campo, Zuma. Esse é o problema. Exatamente. Se ele vir pro campo esse ano e arrancar 12 saques, botar um monte de pressão no quarterback, jogar os 17 jogos, paga os 20 milhões do cara. Ele veio para isso. Agora, se ele é um incompetente, aí fica ruim. E tu sabe o que o Dion Dawkins, caraca, left tackle do Bills fez? Sei. O que ele fez, Neymar? Conta aí pra galera. Ele meteu um Twitter agradecendo a torcida do Bills, deixou o torcedor do Bills com a mão na mão, vamos falar dessa forma, emocionada, porque esse é um cara que não podia sair. Parte do sucesso do Josh Allen é por causa que tem um left tackle excepcional. Já deixar o Morse sair já foi demais. E ele meteu um Twitter dizendo, pessoal, agradeço meu tempo em Buffalo, valeu a pena, agora eu posso finalmente encher minha pança, pra mim deu. 3 minutos depois, tá contratado. 3 anos e 60 milhões. 64 milhões, exatamente. Ele fez a pegadinha do malandro com o torcedor do Buffalo Bills. O Buffalo limpou a casa e ele ainda entrou junto pra dar uma zoada maior, né? Cara, então esses foram os moves do Bills e a gente... Por que eu trouxe o Bills em especial? Porque a gente terminou a temporada perguntando, né? Eu perguntando pra ti se tinha acabado essa janela de título do Buffalo Bills. Mas agora com o cap limpo, talvez a gente veja, inclusive, boas movimentações do Bills na Free Agents. Perfeito. Não só a free agency, é aquilo que a gente tinha comentado. Eles precisam acertar em alguns lugares onde eles não têm mais margem para manobra. Eles têm que acertar o draft. Uma outra coisa que aconteceu é que eles não trouxeram de volta o Gabe Davis, que a gente ainda vai falar hoje, provavelmente. Vamos. Eram necessidades. Eles cumpriram todas. Agora vamos ver se o Bills consegue dar espaço à frente para um próximo time. A única coisa que era certa era Josh Allen. O Gabe Davis, se tu já quiser matar essa informação, o Gabe Davis aparentemente está de contrato firmado com o Jacksonville Jaguars. 3 anos, 36 milhões, se não me engano. Isso, um bom valor. 2 anos, eu acho, se não me engano. Depois a gente vê aqui. Mas eu acho que... Bom, vou continuar na ideia de 3 anos, com mais ou menos 12 a 15 milhões ano, enquanto tu dá uma olhadinha aí. Eu não contrataria o Gabe Davis, mas existem motivos para o qual se contrata. O Jacksonville Jaguars coloca na culpa um pouco do Calvin Ridley, uma situação onde eles não tinham um alvo em profundidade, que era para ser o Calvin Ridley. E com o Gabe Davis agora eles têm. O Gabe Davis, nas vezes que foi elegido como alvo pelo Buffalo Bills, em profundidade, ele foi excepcional. Ele não foi muito bom, ele foi excepcional. Se tu pega os números gerais do Gabe Davis, ele é um wide receiver medíocre no sentido de médio, com 7 ou 8 jogos acima de 100 jardas, jogos excepcionais, em compensação com 40 jogos, se não me engano, abaixo de 40 jardas. É muito tudo ou nada. Mas adivinha o que foi o Calvin Ridley ano passado? Muito nada ou tudo, porque ele era muito mais nada do que tudo. Então eu acho que o Gabe Davis é sim um upgrade em cima do que foi o Calvin Ridley do ano passado. Eu sempre defendi que o Calvin Ridley podia ter sido melhor utilizado, mas o Gabe Davis eu acho que é sim um upgrade em cima do Calvin Ridley. Eu tava querendo muito saber o valor desse contrato, porque ele faria muita diferença. 39 milhões. 39 milhões, 3 anos. 3 anos. Né? Então é 3M. Eu tinha medo de que ele viesse tipo com 18, 20 milhões. Daí era um overpay absurdo no cara. Mas sendo 12, 13, 14, que é 13 milhões... Tá certo, tá num valor legal, eu acho que o Jacksonville conseguiu um bom wide receiver. E agora é óbvio que o Calvin Ridley não volta. E uma informação interessante para quem está aqui acompanhando a gente, começou a acompanhar a NFL agora, existem diferenças muito grandes entre o pagamento de cada posição. Porque existem posições que são premiums, ou seja, que são posições que fazem muita diferença e tem poucos playmakers, né? Então, wide receivers, eles ganham bem na NFL.
Eles têm um preço caro. Você ter um bom wide receiver é caro. Da mesma forma, é muito caro você ter os jogadores de linha ofensiva, aqueles caras que protegem o teu quarterback, também são jogadores muito caros. Em especial o left tackle. Exatamente, em especial o left tackle que protege o blind side do quarterback. Já os running backs são jogadores que não são tão caros. Então, quando você fala em 13 milhões para um running back, nós estamos falando de um salário absurdo para um running back, né? O Saquon Barkley, certo? E quando você fala em 13 milhões para um wide receiver, a gente está falando de um wide receiver mediano. Exato. No caso do Gabe Davis, será o wide receiver 1. Que era o número 2 do Bills. Pode passar o próximo slide, por favor, João? Esse slide eu chamei ele de Lucas Feliz. Por que Lucas Feliz? Porque começa aí com uma movimentação que o Lucas estava preocupadíssimo semana passada. Justíssimo em estar. Isso, se o Michael Pittman Jr. ficaria ou não no time do Colts. E ele renovou por 71 milhões de dólares em 3 anos, um salário... Quase 24 milhões. Exatamente, ao ano. Um bom salário com uma boa parte garantida também. Então a gente vem com um time do Colts que está se montando para ser um time com o Anthony Richards funcionando, um time, quem sabe, aí para brigar para um playoff. Já brigou esse ano, mas assim, ser de fato um time que vai brigar para o playoff, Neymar? Certamente. Já brigou no último daquele jeito remendado. O meu medo, tanto que eu botei o Colts com 1 ou 2 vitórias, é exatamente que o Anthony Richardson, o quarterback, ele precisa de um sistema de jogo para ele. E a gente, infelizmente, não teve tempo hábil de ver se eles iam conseguir entregar, porque voltou Gardner Minshew e jogaram com ele. Daí era um time do Colts conciso, que funcionou muito bem. Temos que ver Richardson jogando e ver se o time entrosa. Vamos falar do Pittman Jr. Se eu fosse chutar um valor de contrato para ele, era esse. Porque o maior valor de contrato hoje de um wide receiver é 30 milhões do Tyreek Hill. Depois vem, se eu não me engano, Davante Adams com 27 milhões. E depois vem descendo 26,5, 26, 25. Então estamos falando dos tops wide receivers da liga. É normal que cada contrato de jogador top venha superpassando todos. Ele zera a banca, ele é o maior. Por quê? Porque primeiro que o jogador novo tem mais valor, fica mais tempo na liga, ele ainda tem mais calor, mais força, mais energia. E o teto da liga vai aumentando, o que faz com que tu possa ir pagando mais. Só que o Pittman Jr., na minha visão, não pode se colocar entre os top 5 wide receivers da liga, o top 8, para quebrar a banca, para zerar os valores. Então ele chegou num valor bem alto, eu acho que ficou bom para os dois lados. Porque o Pittman Jr. em 1, 2 anos pode mostrar sim ser um wide receiver top 5, pode ser o wide receiver 1 top alfa que leva o Colts para frente, e ele recebeu um bom valor por causa disso. Não foi seus 20, 18 milhões, que eu acho que seria pouco para ele, e não foi os 30 milhões do Tyreek Hill. Perfeito. Ficou bem bacana. Ao mesmo tempo que a gente fala do Pittman Jr., o T. Higgins pediu troca lá em Cleveland, né? Lembrando que lá no Browns ele divide, né, os targets... No Bengals, desculpa. Ele divide os targets com... Ja'Marr Chase, que é... Indiscutivelmente Exatamente, o número 1. E ele teve uma temporada muito, muito marromeno, com 600 e poucas jardas recebidas. E se eu não me engano, acho que foram 9 ou 8 touchdowns. Então, muito abaixo dos outros 2 anos que ele fez como wide receiver lá em Bengals. A pergunta é... Ele tinha recebido a tag de 21,8 milhões. E aí ele falou, cara, vocês me deram a tag, ok, mas eu não quero mais ficar. Eu quero ir embora. Quem vai pagar 21 milhões no T. Higgins? Tu me lembrou 3 coisas enquanto tu começou a falar. Vou te responder primeiro para depois subir para as outras 2. A minha resposta seria os outros 31 times da NFL. 21,8 milhões do T. Higgins, para mim é bem barato. Eu preferia pagar os 71,5 milhões 3 anos do T. Higgins, por exemplo. Ele é excepcional, só que ele fica shadowed, fica à margem do wide receiver 1 do time, que sempre vai ser o 1 do time. Então, 21,8 no T. Higgins é bom, mas vai ter que pagar o Bengals para pegar ele. Por isso que o Bengals deu a tag em cima dele. Quer ele? Paga. Foi parecido com o que o Dolphins fez com o Tyreek Hill também. Ele pegou, deu picks e teve que dar um contrato. É o equivalente de T. Higgins. Quem der picks, não sei quantos o Bengals vai pedir, porque aconteceu hoje, se eu não me engano, o T. Higgins pedir a trade. Vão ter que ver um tamanho, não sei se vai ser uma first, 2 first, uma first, alguma coisa, mas vai ser mais do que uma first no T. Higgins. Ainda vai ter que meter um contrato de, vou chutar, over 25 milhões ao ano. O T. Higgins, 21,8, o Pittman Jr. acabou de mostrar a situação. Se o Pittman Jr. merece 24, o T. Higgins também é novo, também é bom, também tem números, merece 24. Então eu imagino que ele quer um contrato de, por exemplo, 4 anos, 98, 96 milhões. É o que ele espera. Eu creio que alguém vai pagar, porque muitos times precisam de wide receiver. Quando a gente começou a primeira parte dessa conversa que tu comentasse sobre algumas posições valer mais do que outras, lembra que o principal wide receiver dessa free agent se chamava Gabe Davis. Eu não gosto do Gabe Davis. Gabe Davis é, comparado com o T. Higgins, é nada. Sim. Um time que precisa de wide receiver vai atrás do T. Higgins.
Ele acabou de pedir a troca. E é um wide receiver novo. No time que ele chegar, metade dos times da liga, ele é um wide receiver 1. Ele pode virar um alfa. Respondido isso, eu quero falar duas coisas porque envolve o T. Higgins e o Bengals. Uma delas é que eu ouvi alguns comentários dizendo que o Bengals ia deixar o T. Higgins ir embora, ia pegar picks por ela, enfim. Ia pegar esses picks, juntar mais alguns e ia entregar para o Vikings pelo Justin Jefferson. Para unir de novo Joe Burrow, Chase e Justin Jefferson. Para quem não sabe, esses três jogaram no mesmo time no college. E LCU. Foi o ataque mais imbecil da história do college. Se juntar isso, a gente pode fechar o caderninho e ir embora, né? Mas eu paro no meio do caminho e volto, porque tem um médico... Não vou dizer que ele é muito conceituado dentro da NFL, mas ele já acertou algumas previsões dele. E ele comentou que essa lesão do Burrow nunca aconteceu num quarterback na história da NFL. E em jogadores que isso já aconteceu, compromete o movimento da mão para sempre. Então pode ser, segundo ele, é certo. Vou dizer pode ser porque é um médico falando. Pode ser que o Burrow não tenha mais o movimento de passe dele, principalmente a longa distância que ele já teve. Então isso diminuiria muito a qualidade do Joe Burrow. Cara, até fiquei triste, porque Certamente. a carreira do Joe Burrow finalizada ou pelo menos prejudicada de forma tão precoce seria muito triste, porque a gente está olhando ali um cara que é muito diferenciado dos outros quarterbacks. E é o único na ativa que já ganhou do Mahomes nos playoffs. Isso, ou seja, Mahomes para sempre, né? Exato. Chris Jones fechou com o Kansas City Chiefs. Parabéns pro Chris Jones. O pessoal tava na dúvida se valia a pena pagar o Chris Jones ano passado, né? E ficaram ali, ele queria 30 milhões, não sei o quê, bababá. Ele recebeu 32 milhões por 5 anos. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras, cara. A situação que ele fez ano passado e o time perdeu. Chama o Chris Jones. Chris Jones ganhou o jogo. Opa, vamos pagar o menino então. 5 anos, tá? Em média, 32 milhões por ano, sendo que desses 160 milhões, nos primeiros 3 anos, ele vai botar no bolso, 95. Neymar, 95 milha garantida. Excepcional. Parabéns, não temos mais o que falar do Chris Jones. E Do Chris Jones não, mas do Chiefs, gostei do movimento. Todo mundo que eu li até agora achou um pouquinho overpay. Precisava fazer, mas um pouquinho overpay. Vou dizer que não achei. É o maior salário da história de um defensive tackle. O que o Chris Jones jogou? Ah, mas faz 30 antes de começar a próxima season. Então ele vai terminar o contrato com 35. Não precisa, ele pode terminar com 33. 32 para 33, porque são só os 3 primeiros anos que são garantidos. O Chiefs fez muito bem esse contrato. Provavelmente o Chris Jones, ou, né, falou o agente dele, eu quero quebrar a banca, eu quero o maior contrato. Beleza, joga o número para frente que tu quiser, porque lembrando que na NFL, tu não é obrigado a seguir as partes não garantidas de um contrato. Então, vou dar um exemplo, que seria a mesma coisa desse contrato do Chris Jones. $1 bilhão para 30 anos. Sendo que os 3 primeiros são 95 milhões garantidos. Dá na mesma. Acabou 3 anos, o time vai lá, corta, rasga o contrato e segue a vida. Então, é mais ou menos isso esse contrato do Chris Jones. Porém, se ele for uma máquina ainda nesses 3 anos, entrar no 4º ano como ele está entrando esse ano agora, eles não precisam fazer nada. Por quê? Porque daí o ano seguinte é só 32 milhões. Sim. 30 milhões, para vir para a média do 32. E o Chris Jones também vai estar de boa com isso, apesar de estar uma máquina, porque ele já tem 33 anos daí. E os jogadores sabem que o salário vai diminuindo com o tempo. Então, cara, contrato bom para os 2 times e o Kansas City Chiefs tem seu principal defensor de volta. Isso, o Chris Jones vai levar esses 32 milhões por ano, em média, aí, durante 5 anos. E tu sabe quem que vai ganhar quase parecido com o Chris Jones? Quem merece? Wilkins do Dolphins. A gente vai falar de frente depois. Desculpe. Tá, Baker Mayfield, Verdade. num contrato de 3 anos com 100 milhões de dólares. Quase, só são 60 milhões de dólares a menos. Não, mas por ano, 30 milhões. Tá Ou ótimo, seja, um 33. quarterback, né? Só para vocês verem a importância de determinados jogadores e determinadas funções, né? O Chris Jones, ele é um edge. Ele é o cara que corre atrás. Ele é um defensive tackle. Defensive Ele é tackle. linha ofensiva. Isso, mas ele é um defensive tackle que tem número de sacks Isso. comparado a um edge, que é um absurdo, né? Exato. Ou seja, ele avança por dentro da linha de defesa para matar o quarterback, né? Exato. E parar o jogo corrido, e parar o passe, enfim, tudo, né? E o Baker Mayfield, que é o quarterback, ou seja, a posição mais valiosa da NFL, vai ganhar um salário parecido com o Chris Jones lá no Tampa Bay Buccaneers. Você falou o ano todo que o Baker Mayfield fez por merecer esse contrato. Ele recebeu ano passado 4 milhões para jogar lá em Tampa Bay. Prova aí, menino. Isso. E agora ele, parabéns, recebeu aí 3 anos. O Tampa Bay vai ter um quarterback para chamar de seu nos próximos 3 anos. Um bom movimento para ambos os lados, né? Com certeza. Eu acho que foi parecido com o do Pittman Jr., só que com muito mais agravantes. Porque é muito pouco dinheiro para um quarterback. Só que é muito dinheiro para um quarterback falido. Por que quarterback falido? Ele não deu certo em lugar nenhum. Mas ele chegou ano passado dando certo. E assim,
Palmas pro Baker Mayfield também, porque ele podia ter testado essa free agency. Se ele fosse pro mercado, eu aposto que alguém pagava mais. Só que assim, ele encaixou tão bem. Cara, o Baker Mayfield veio como um quarterback número 1, escolha 1, top, pra vir pra dominar a NFL. Ele nunca conseguiu fazer isso. E ele teve várias tentativas, Então, quando ele chegou dessa vez no Bucs, ele finalmente achou um time pra dizer que era dele mesmo, e não tipo um carrossel. E dando certo lá, ele não quis sair. Eu vou te dizer que muito tem a ver também o Bucs ter dado o contrato pro Mike Evans, o wide receiver deles. O wide receiver vai ser o wide receiver da história com mais jogos consecutivos de 1.000 jardas, temporadas consecutivas de 1.000 jardas ou mais. E o Mike Evans com o contrato, Baker Mayfield falou, bora, vamos continuar a fazer acontecer. Fletcher Cox, né, um dos maiores jogadores aí da história do Philadelphia Eagles, e Jason Kelce, outro também maior da história do Philadelphia Eagles, se aposentaram esse ano, ou seja, o Eagles vai desmontando, né, o time que foi favorito aí por alguns anos seguidos a vencer o Super Bowl. Alguma coisa a falar aí? Eu sei que tu fez uma cara de triste, mas... E tu deve saber o motivo? Ou ao menos chuta ele. Porque tu queria ver o Kelce no Brasil. O Kelce no Brasil, mas tu vai ver ele, só que na arquibancada. É, justo. Ele Kelce deve ficar junto com a organização. É. Sobre o Cox, só para nós colocar, só porque eu sabia que eu ia esquecer vindo para cá, eu ouvindo um podcast. Cox aposentado, Brandon Graham... Último ano. Deram o último ano para ele, 36 anos. Josh Sweat, que é o melhor pass rusher do Eagles. Estão ouvindo trade calls, devem trocar ele. Jason Reddick, o Eagles já pediu para ele começar a facilitar trade, porque... vai para frente também. Então, o Eagles está fazendo uma micro-reestruturação, um mini-rebuild nessa parte, especialmente defensivamente falando. Sinceramente, sempre tem que bater palma pro Eagles, que raiva. Brilhante. Porque eles acumularam tanto jogador de defesa nos últimos 2, 3 anos, e agora eles deixaram eles pegar a experiência, e agora eles vão liberar os caras bons, brabo, vão pegar uma carambada de pique, principalmente por Reddick e Sweat, e vão colocar na linha os jogadores que eles pegaram nos últimos 2 anos. Jogadores de primeiro round. Tem 3 jogadores de primeiro round que eu lembro. Então, fizeram um excelente movimento. Agora vamos falar do Kelce. Sou obrigado. Vou falar 2 coisas. Não vou falar do Kelce em campo. O Kelce foi o maior center da história da NFL, ok? 2 coisas do Kelce que eu quero comentar. Uma delas tem um grande comentarista americano que jogou pelo Eagles há 12 anos atrás, 11 anos atrás. E ele jogou com o Kelce. E perguntaram para ele qual é o lance que tu lembra em jogo que mais te impressionou de Jason Kelce. Tem um jogo no começo da carreira do Kelce, não sei se a gente vai achar depois para botar esse lance, onde o Jason... é uma jogada de qualquer jogo. E ele sai da posição de center e sai correndo para bloquear alguém, que nem um míssil. E é uma jogada com um wide receiver, onde o wide receiver sai correndo e vem um cornerback para tirar o wide receiver. E o Kelce corre junto com esse wide receiver e com esse cornerback até quase o final do campo. E no final derruba o cornerback para ele não chegar no wide receiver. Ou seja, o center correndo junto com um wide receiver e um cornerback. Tipo, inacreditável. Não é a função dele essa. É a função dele, cara, e perna para isso, explosão para isso, velocidade para isso. O cara é um center. E agora um assunto que eu prometi para mim mesmo que eu ia falar, esse eu vi lá quando eu tava de férias, e eu falei, não, isso eu vou falar no próximo programa, é inevitável. Porque o Kelce, o Jason Kelce, é um dos maiores ídolos, é um dos meus maiores ídolos fora de campo. Eu não tô falando o que ele fez em campo, que ele era excepcional. Mas fora de campo, ele é muito humano. Ele é o paizão, eu me identifico com ele. E dentre as várias... Cara, todo report que tu vê de alguém do Jason Kelce é excepcional. Mas um em especial eu quero comentar. Tinha um cara, eu vou resumir ao máximo, né? Tinha um cara que é o cara que cuidava, que passava esparadrapo nos tornozelos, mão e tal. É o cara que passava esparadrapo neles. E no primeiro ano do Kelce, que não foi uma escolha primeira nem segunda rodada, enfim... falou pro técnico, cara, esse cara é diferente. O esparadrapo para ele eu tenho que passar como atleta. Deixa eu cuidar dele. Porque a linha ofensiva é diferente de um wide receiver. O wide receiver tem que ser passado no capricho. A linha ofensiva, cara, é pezinho para trás, pezinho para frente. Então, deixa eu cuidar dos pés do Kelce, que esse cara é diferente e tal, etc. Resumindo, esse cara foi o cara que passou esparadrapo no pé do... Esparadrapo não é. Qual o nome? Cara, mas é... Bandagem. Isso. Bandagem. Bandagem nos pés do Kelce, nas mãos do Kelce, durante 12 seasons. Não existiu um jogo onde não foi ele. E é óbvio que ele criou um bound com o Kelce enorme. E assim, na insignificância dele, como na minha e na tua insignificância, perto de um jogador da NFL, o Kelce mudou a vida do cara. A família do cara foi pra perto do Kelce. O Kelce é padrinho dos filhos dele. Enfim, volta e meia ele consulta o Kelce, ou ajuda o Kelce psicologicamente. A vida do cara ficou perto do Kelce. Viraram amigos. Viraram amigos. E no último jogo, nos playoffs desse ano que passou, que o Eagles foi eliminado, foi o último jogo do Kelce, esse cara não pôde ir, porque ele estava tratando leucemia.
Porque ele teve um tratamento de quimioterapia e não dava, ele não tinha capacidade de ir. E foi o último jogo do Kelce. E ele ligou depois, ele era amigo do Kelce, ele ligou, cara, desculpa e tal, não deu. Puxa, eu não acredito. 12 anos da tua carreira, eu não perdi um jogo teu. E no teu último jogo eu não pude participar. O Kelce falou, já sei. Tu vai ser o cara que vai passar esparadrapo, bandagem nos meus pés, nas minhas mãos, na minha Aposentadoria? No meu speech, no meu discurso de aposentadoria. Cara, ele foi com os pés bandados, cara. O cara foi lá, passou a bandagem nele e tal, etc. Para o último momento do Kelce no esporte, entre aspas, ser assim. Eu sei que não significa nada, que coisa idiota. Pô, idiota pra quem não tem coração, pô. Que coisa massa, cara. Que coisa top, cara. O Kelce... E assim, não foi nada que foi pedido, é ele que vem com essas coisas, essas ideias. Cara, o Kelce é fenomenal. Cara, eu não vou falar muito do Kelce, senão a gente vai avançar muito no programa, porque ele, de fato, ele foi muito além, né, do que as pessoas conheciam ele na última season, né? Então a gente vai ter agora pela frente um Kelce aí, como muito provavelmente um relações públicas da NFL e do Eagles. A gente vai falar bastante dele ainda pela frente. Madu Buick, 98 milhões, 4 anos, renovou no Ravens. Era uma tag que tinha sido dada e era uma expectativa grande, né? Então o Ravens fazendo os movimentos necessários para se manter competitivo para 2024. Pode passar, João. O Ravens eu tenho muito medo porque tem muitos jogadores defensivos muito fortes. Eles não têm como pagar todo mundo. Vamos ver o que vai acontecer. Tinha mais uma, acho, não, João? Não? Perfeito. Então eu deletei o slide, Neymar, eu queria falar rapidinho sobre ele, mas eu falava ali do Jamal Adams e do Lockett, né? O Lockett que renovou com o Seahawks e o Jamal Adams... Modificou o contrato, né? Isso, reestruturou, e o Adams que foi dispensado. Adams e Diggs, os dois safeties mandados embora. Exatamente. O que isso impacta para o time do Seahawks? Maravilha, renovação. Chegou um técnico novo que, teoricamente, é a esperança de todo torcedor do Seahawks, porque ele é o brabo da defesa, e ele chegou e falou, quem tá encaixando aqui? Não, sai, e vai reestruturar tudo. Inclusive, já tem boatos que Bob Wagner não deve ficar, infelizmente. Maior ídolo da franquia, para mim, e infelizmente não vai ficar porque não joga no esquema defensivo dele. Perfeito, perfeito. E aí então, Neymar, joga junto comigo, vem cá, joga junto comigo, o nosso novo patrocinador. A Joga Junto é uma casa de apostas esportivas e ela é especialista, gente, em apostas esportivas, Sporting Bet, né, Sporting Book. E na Joga Junto você tem tem um bônus especial, você pode ganhar até 300% de bônus sobre o valor que você depositar, ou seja, se você botar R$300, que é o máximo, você vai ganhar R$900, né, em relação ao teu depósito inicial. 300%? 300% de bônus. Mas o mais legal não é isso, é que a Joga Junto, se você se cadastrar, Neymar, pelo link que a gente vai deixar à disposição aqui, você ganha vintão na hora. Vintão. Independente de depósito. Independente de depósito. Cadastrou na Joga Junto, utilizando o nosso link, você vai ter acesso a esse bônus de R$20. Você pode depositar, você pode sacar esses R$20, Neymar? Não, claro que não. Você ganha esses R$20 para você apostar. E aí, se você cumprir um rollover ali, que tem as regras no site, você pode pegar esses R$20, transformar em muito mais, né? Ou perder os R$20, acontece também. E aí você, depois de determinado tempo que você utilizou esse dinheiro, você vai poder recuperar. Mas nós estamos falando de dinheiro de graça. Exato. De fato, eles estão te dando R$20 para você ir lá e ver qual é a sua qualidade de apostador na Joga Junto. Tanto dinheiro de graça quanto aquela do ano passado que pagava 2-1 no McCaffrey fazendo TD. Porra. Exatamente. A Joga Junto também tem Super Odds, né? A gente não vai falar de Super Odds agora, porque a NFL está em off-season, mas tem um mercado de longo prazo e de draft já aberto na Joga Junto. Então, se você quer ir lá fazer sua fezinha, quem vai ser o primeiro cara escolhido? Caleb Williams. Isso, tá pagando 1,06. Pega 20 e vai retornar para ti 20,12 centavos. Porém, esse 20 não pode ser utilizado nessa aposta porque não vai contabilizar para o teu bônus. Perfeito. Você tem que fazer apostas acima de 1,8. Então, dá uma olhadinha nas regras ali. Mas você pode ir lá e apostar em quem vai ser, talvez, draftado pelo seu time na primeira rodada. E aí as opções aumentam muito. Tem lá de todos os times também. Confira, Joga Junto, o nosso patrocinador aqui no Zona Neutra. E aí, Neymar, agora a gente vai então para a parte final do nosso programa, que a gente vai abrir aqui o nosso Twitter. E eu já quero começar te perguntando o seguinte: quem vai lançar as bolas
Lá em Minnesota, já que o nosso amigo Kirk Cousins fechou com o Atlanta Falcons. Fecharam? Exatamente. Quanto por quanto? Calma, primeiro tu me responde quem que vai lançar as bolas lá em Minnesota. Não é essa a pergunta. A pergunta é se Justin Jefferson fica agora. Porque Russell Wilson não tá mais no mercado e Kirk Cousins foi embora. Existe uma possibilidade que eu vejo só no mercado hoje que talvez o Justin Jefferson aceite ficar, que se chama Justin Fields. Eu não tenho valores ainda. Eu acho que se eu sou o Justin Jefferson ou se eu sou o agente dele, eu falo, se tem uma coisa que eu não quero é um quarterback que não é tão bom lançando, que é bom correndo. Metade dos snaps a bola não vai vir pra mim. Ai. Justin Jefferson fora do Vikings, será? Que bucha. É bom o Vikings se mexer bastante pra buscar um quarterback que agrade o Justin Jefferson. E me diz um jogador que tá sorrindo de orelha a orelha hoje. Wilkins. Wilkins? Não, cara, não vamos falar do Wilkins ainda, pelo amor de Deus. Nós estamos falando do Kirk Cousins. O Kirk Cousins foi pro Falcons. Quem que tá sorrindo de orelha a orelha? Todo mundo do Falcons, né? Drake London, né? Drake London, Bijan, que vai receber bola pra caramba dele também. O Kyle Pitts. Quem não tá sorrindo de orelha a orelha é o Arthur Smith, que podia ter feito isso lá em Atlanta e não me fez movimento nenhum. E agora tá lá no Pittsburgh com o Russell Wilson. Quanto é que você pagaria, Neymar, para ter o Saquon Barkley no seu time? 13 milhões ou 14. Por quantos anos? Por anos. Se Por for anos? 3 anos, 42 milhões. Ok, então ele fechou com o Philadelphia Eagles. Eagles? Por Parabéns pro Eagles. 37 milhões e 750 milhões de dólares por 3 anos. É isso aí. Aqui Quanto garantido? 26 milhões O garantidos. running back, isso é o que mais importa. Le'Veon Bell, na época dos Steelers, não aceitou jogar com um contrato melhor para ir pro Jets por um contrato menor, mas com mais garantido. Tá bom, e agora a gente pode falar do Wilkins. A gente comentou que jogadores de defesa, jogadores que em posições premiums recebem altos salários e o defensive tackle do Miami Dolphins. Miami Dolphins, Christian Wilkins, Se não perdeu um jogo na carreira. que é um brabo, é um cara que não é só um jogador de habilidade técnica, mas é um líder de vestiário, é um cara motivacional de equipe, é um cara que fala o tempo todo pro QB, deixa os caras bravos do outro lado. Ele não recebeu a tag do Dolphins, que deixou muita gente brava, muito torcedor do Dolphins bravos. Tá, ele não recebeu a tag, mas o Dolphins já sabia que a fumada ia ser grande ali. Ele fechou com... Tinha que ter dado a tag. Tinha que ter feito esse blefe. É ridículo. O Colts começou a falar com ele na hora que ele não ia receber a tag num salário entre 21 e 23 milhões por ano. Um longo salário de 21 a 23 milhões por ano. Enquanto eles estavam falando, pim, Raiders pegou o Wilkins. Quanto? 25, 26 milhões por ano? 110 milhões em 4 anos com 84 milhões garantidos. Olha que bomba. Cara, ele tá um pé atrás do Chris Jones. Exatamente. Ele é muito bom. Exatamente. Eu de fato não entendi qual foi a questão. Possivelmente vai ter uma explicação, né, do time do Dolphins, mas de fato o Dolphins é um dos times mais comprometidos em cap, então não tem como segurar todo mundo. Mas ali ele não podia ter deixado o cara embora sem uma trade. Pois é. Dá a tag, tag. e a galera ia falar, ele ia ligar pra galera, porque ninguém ia vir atrás do cara, porque sabe que o cara é caro. E daí o pessoal ia falar, tá, mas vocês vão querer uma first ou uma second? Daí o Dolphins fala, me dá uma quarta, uma quinta, tá bom? Isso. É melhor que 0. Exato. Essas são as primeiras novidades. A gente também tem a mudança do Swift, que sai do time do Philadelphia Eagles, né? Que tá trazendo o Barkley. Ele vai ser o terceiro cachorro do Bears. E vai jogar lá no Bears, exatamente. Cachorro porque se chamam de dogs, especialmente os running backs. E ano passado já terminou com 2 bons running backs, Herbert e o fugiu o nome do outro, que era calouro ano passado, só que era um calouro, um rookie do ano passado, de terceiro dia. O que isso significa? Running backs de terceiro dia é uma aposta. Ele foi muito bem, mas ele não tem pedigree. O que eu quero dizer com pedigree é valor de cap, que eu não vou desperdiçar um cara desse. E agora eles trouxeram o Swift com um bom contrato, se não me engano, na casa de 7, 8 milhões por ano, não foi? Isso. Então, provavelmente o Swift deve assumir o 1, com o resto brigando o resto do período dos snaps. Tony Pollard está saindo de Dallas e indo para o time do Titans, ou seja, já demonstra que, né, o nosso querido Derrick Henry... Não, ele era fato, né? E o Henry já está com uma certa idade, é um tipo de corredor que hoje está mais difícil de se prolongar na NFL. Mas agora com Spears e Pollard, eu acho que poucos times valeria a pena o Pollard, tá? Eu acho que o valor que ele recebeu ainda foi alto. 24 milhões por 3 anos. Ele foi muito mal ano passado, 7 milhões por ano é dinheiro demais para dar num running back, sendo que ele é o teu 2. O teu 1 vai ser o Spears. Mas, se o Titans quis dar, é com eles. Cara, e o Bakhtiari tá saindo de Green Bay. Foi cortado.
Exatamente, eu não tinha visto essa notícia ainda. É um jogador que tu acha que vai interessar outros times, Neymar? Vai. Se ele quiser jogar ainda, eu acho que ele vai ter que aceitar um pequeno corte de salário, mas não existem 16 jogadores de linha ofensiva da posição dele melhores do que ele. Perfeito. Então, metade dos times vão no mínimo olhar para ele. E mesmo que ele não assine o contrato agora, durante a season, assim que alguém se machucar, ele ganha um contrataço. Porque como a gente já falou, uma posição premium, uma posição que todos os times necessitam, né, cara? E o TE, o tight end free agent do Seahawks, o Colby Parkinson, ele assinou 3 anos com o Seahawks, com 22 milhões aí, incluindo 15 milhões garantidos. Isso não é bom, Neymar? Tu não sabia 22 dessa? 22 milhões, 3 anos? 3 anos, 22 milhões e 500 mil dólares, sendo que 15,5 milhões são garantidos. Opa, desculpa. Ele saiu do Seahawks e ele assinou com o Rams. Ufa, man. Como é que tu me dá uma dessa, man? Porra, suei à toa aqui. Pô, o momento acaba com o Gary, né, man? Tá certo que o Seattle tem exatamente 0 Tyrannos no roster. 0. Mas os que tinham não vale dinheiro, né, man? Se é pra ser bloqueador, pega outra posição. Exatamente. E aí, cara, o defensive end Bryce Huff, que era do Jets, né? Ele assinou um contrato de 3 anos com 51 milhões com o Philadelphia Eagles. Tá aí repondo, né? Exato. Falta alguns, pega outros, vê onde é que tem necessidade, porque o Eagles vai ter que considerar que os seus calouros ou semi-calouros peguem algumas posições e ver o que vai faltar para poder repor. Vou dar só um último refresh, ver se tem alguma outra coisa aqui. Cara, o ex-Dolphins Andrew Von Ginkel fechou 2 anos de deals com o Vikings por 20 milhões, incluindo 14 milhões garantidos. O linebacker do Dolphins. Cara, o Vikings e o Jacks é muito querer pegar sobra esses dois times. Pelo amor de Deus, começa a contratar direito, sem querer ser chato. O Mac Jones do Patriots também foi pro Jacksonville Jaguars pra ser o reserva lá. Pra quê? Se não der certo com o Sunshine, ferrou, pra não falar outra palavra. Pra quê? É só um 6º pick. É um 6º pick. E vai pagar contrato. Paga 1,5 milhão em alguém pra ser reserva ali, pô. Sem o Sunshine, o Jaguars não tem time para fazer nada. É até melhor perder. É diferente tu tentar ter um QB reserva num time que... Nesse Pittsburgh Steelers, que é um bom time e o quarterback talvez não vai fazer tanta coisa. No 49ers. Um QB reserva bom no 49ers pode levar um Super Bowl. Não no Jacksonville Jaguars. Enfim. Ok. E agora, Neymar, eu vou te falar então pra gente finalizar o nosso programa com quem tá rindo de orelha a orelha. Quem tá rindo de orelha a orelha? Aconteceu mais alguma coisa aí, man? Não. É que chegou a última notícia aqui agora que eu tô vendo aqui. A última notícia que chegou agora deve ter sido um mega contrato com alguém. Exatamente. E aí, cara... Não me diz que é o Henry. Não. É um cara que a gente já falou o nome dele aqui. Eu ia perguntar se é o Daniel Hunter. Tu lembra quando o Kirk Cousins fechou o primeiro contrato dele de free agents com o Minnesota Vikings? As notícias que Foi foram... full garantido. 90 milhões full garantido por 3 anos. Foi um absurdo. Sim. Tu lembra? Não, ele não vale. Sabe quanto ele vai ganhar agora no Atlanta Falcons? Eu chuto uns 45 M. Cara, tu cravou 45 M's por 4 anos. 180 milhões de dólares em 4 anos, sendo desses 180 milhões, 100 milhões garantidos. Parabéns. Cousins, aí sim, man, não basta ser rico, tem que cagar na cara dos outros. Com uma média de 45 milhões por ano, e assim nós vamos nos despedindo de hoje, Neymar. Foi muito bom estar aqui novamente com vocês. Verdade, igualmente. Semana que vem estaremos aqui com muito mais notícias da Free Agents, porque aí... Daí concretas. Concretas, exatamente. João, muito obrigado, João. Perfeito. Antes que o Montanha brigue comigo, não esqueçam, sigam a gente nas redes sociais, né? Zona Neutra _, TikTok, Instagram, Twitter, no X, Rede X. Sigam a gente também no Spotify, se você está escutando a gente, vai lá, faça a avaliação 5 estrelas. E aqui no YouTube, por favor, dê uma curtida, dê um joinha pra gente, compartilhe com seus amigos, nos siga também e ative o sininho, que ajuda pra caramba. Perfeito. Não esqueçam, link do grupo do WhatsApp do Zona Neutra ali na descrição. Bora! Obrigado, torcedores. Obrigado, tamo junto. Até semana que vem, pessoal. Valeu!